Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos, ao nosso estudo urbano. Então agora vamos para o módulo 8, Mundo Urbano, os problemas sociais. O que são os problemas sociais? São aqueles problemas que acometem, a população. Então está relacionado aos problemas das características, principalmente do ponto de vista econômico, que atingem aí a população como um todo, a sociedade. Então eu dividi o resumo de vocês, os principais problemas sociais aí encontrados nos centros urbanos, nos seguintes itens: desigualdade social, condição de moradia, favelização, saúde e saneamento básico, desemprego e a escolaridade, a educação, transporte público e violência. Todos esses problemas sociais que vamos pontuar, eles estão relacionados. Então, como eu sempre digo para vocês, que é um efeito dominó, né? Um elemento, uma ação, uma característica, ela vai influenciar diretamente na outra. Então, é exatamente isso. E essa questão dos problemas sociais também, né? Quando estudamos cidades e vimos que ela pode crescer de forma desordenada, né? O boom urbano, então o crescimento muito acelerado de um centro urbano, ele acarreta problemas sociais. Por quê? Porque a urbanização, a cidade em si, ela não absorve essa população que está crescendo de forma muito rápida, seja pelo próprio crescimento vegetativo, né, da população, ou até mesmo pela questão da migração. Então, quando a cidade ela não absorve, eu uso essa palavra, o que quer dizer absorver essa população? Então, de todos os pontos das características de qualidade de vida. Então, a população ter acesso à saúde, à educação, a lazer, a emprego, moradia adequada. Então, isso quer dizer que esse não absorver quer dizer que a população ela cresce de forma muito acelerada, os centros urbanos se desenvolvem, no entanto, os problemas sociais eles vão aparecer quando esses serviços básicos eles não são atendidos para a qualidade de vida da população. Tá bom? Então, todos eles estão associados aí. Então, desde lá da década de 60, quando as cidades brasileiras começaram a se desenvolver de forma mais acelerada, por quê? Porque aconteceu um processo mais intenso do êxodo rural, da saída da população do campo em direção às cidades, porque nas cidades estavam surgindo e se desenvolvendo as indústrias. Então, as indústrias se desenvolveram, a população migrou para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida, de trabalho, e a cidade, os centros urbanos, teve a necessidade de se desenvolver, de crescer, de se expandir. E a vida nas cidades, ela se deu de forma diferente, né? E aí acontece o processo de desigualdade social. O que isso significa? Uma parcela da população tem acesso a todas essas características que definem a qualidade de vida da população, enquanto uma parcela da população não tem acesso a esses serviços básicos. Então, isso que é a desigualdade social. É a desigualdade econômica, né? O poder aquisitivo aí da população de forma diferenciada, o que vai refletir diretamente na condição de vida da população. E nessa desigualdade, onde uma parcela da população tem uma condição e um acesso a tudo isso e muito mais, enquanto uma grande parcela aí da população não tem acesso nem ao básico para definir aí a qualidade de vida. O que é o básico para a qualidade de vida? É alimentação, saúde, educação, saneamento básico, que entra no caso da moradia. Então, esses são os pontos. Então, a desigualdade social é um dos nossos problemas, um dos nossos maiores problemas sociais aí nos grandes centros urbanos e no mundo, né? A gente está falando da urbanização, principalmente a brasileira, mas a gente observa isso no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos,
ou seja, nos países pobres. O segundo item é a condição de moradia. Então, nos grandes centros urbanos, as cidades que cresceram de forma muito acelerada, a gente tem essa característica física mais marcante. Mas é uma característica comum para a maior parte das cidades brasileiras, principalmente as grandes cidades. Então, são as condições precárias de moradia, né? Na nossa cidade nós vemos isso. Então, vemos bairro com uma condição de saneamento básico, com as características para a qualidade de vida que existem, e temos bairros que não tem nem básico, rede de esgoto, água tratada encanada, às vezes até energia elétrica. Então, as condições, né, a questão social da desigualdade econômica, ela é refletida no acesso aí da moradia. Aí temos o terceiro ponto, que é o processo de favelização. Então, o que são esse processo de favelização? São as áreas muito precárias presentes nas cidades. Então, são áreas periféricas, distantes da região central da cidade, né, muitas vezes, e que possuem características com falta do básico, do saneamento básico para a qualidade de vida. O próximo ponto é saúde e saneamento básico. O que tem a ver o saneamento básico com a condição de saúde? Está diretamente ligado. Um bairro, uma região, uma cidade que tem áreas precárias, onde não tem água tratada encanada, energia elétrica, acesso às vezes à informação, não tem rede de esgoto, tratamento de esgoto, a ocorrência de doença para a população é muito maior. Então, consequentemente, vai refletir na condição de saúde. Desemprego e escolaridade. Então, como eu disse para vocês, a questão dos centros urbanos absorver essa população, né? A chegada de migrantes, ou até mesmo a população que foi em direção às cidades. Então, isso é o fato de não absorver. O que significa isso? A população saía lá do campo, lá na década de 60, 70, de forma mais intensa, ia para as cidades, né, em busca de emprego nas grandes indústrias. As indústrias, elas não absorviam o trabalhador, então, porque precisava de mão de obra especializada. Então, olha só, a escolaridade está diretamente ligado à questão do desemprego, né? Então, a gente fala que a base aí para o desenvolvimento econômico é o quê? A educação, onde as pessoas se especializem, onde elas sejam mão de obra qualificada para ocupar os diversos setores aí da economia, né, em relação ao trabalho. Aí o próximo, transporte público. Transporte público a gente pode colocar que é um dos problemas urbanos mais intensos. Em Campinas nós temos um exemplo. Então, um exemplo muito claro para nós, até mesmo perto do colégio, nós temos a construção, a ampliação aí do BRT. O que isso significa? Que a cidade cresceu de forma muito acelerada, cresceu de forma muito rápida, e as ruas, a estrutura da cidade, ela não suporta mais a quantidade de pessoas que circulam ali diariamente. Então tem a ocorrência de trânsito, enfim, aquele caos que nós sabemos. Então, um exemplo que eu vou dar, que é essa questão do BRT, fica muito claro para nós, que mostra o quanto a cidade se desenvolveu, o quanto ela cresceu e a necessidade de ampliação para a circulação das pessoas, né? Quando eu falo circulação, a gente está falando principalmente do BRT, a ligação da região central da cidade, de outras regiões importantes da cidade, a bairros mais afastados. Então as pessoas precisam se deslocar, tanto para serviços comuns às vezes, como para o trabalho. Então essa questão da ampliação da rede de transporte, ela faz parte do crescimento do desenvolvimento aí dos centros urbanos e também é um grande problema, principalmente das grandes cidades, né? Então, se a gente pega a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, vendo em noticiários, Campinas também já está tendo isso, né? Vendo em noticiários da TV, a gente observa a quantidade de trânsito que tem. Por quê? Porque a cidade não suporta mais o crescimento
da população e o uso do transporte. Então, virão um caos generalizado. E o último ponto de todos aí é a questão da violência. A violência, ela está associada a todos esses pontos, a falta, né, de todas essas características que foram colocadas. Então, a desigualdade social, ela vai gerar violência. Então, a gente diz que a base de tudo é a educação. Então, a partir do momento que existe um investimento ali em educação, as pessoas passam a ter maiores oportunidades, né? Escolaridade, emprego, qualidade de vida, isso é proporcional à violência que a gente sabe que acontece nos grandes centros urbanos. Não somente nos grandes centros urbanos, mas nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles, essa questão da violência ela é mais marcante, ela é mais intensa, porque muitas vezes são nesses grandes centros urbanos que a desigualdade social ela é maior, ok? Então todos esses pontos, todos esses problemas sociais colocados aqui, eles estão de uma certa forma associados e todos eles possuem uma base, que é a base econômica. Então todos são acometidos, né, intensificados por conta da questão econômica. Tudo bem? Então a atividade de vocês hoje é ir lá na apostila, repassar todas as informações que possuem lá na apostila, imagens para vocês observarem, relembrarem a partir desses pontos, desses problemas sociais, o que vocês já observaram disso na nossa cidade, né? No caminho que vocês fazem da casa para a escola, da escola para casa, um passeio do fim de semana, aí do supermercado. Então a gente tem todos esses reflexos na nossa cidade, que é uma cidade grande. Então é isso, façam as atividades. Qualquer dúvida, me escrevam no Class App que a gente se comunica. E até mais. Tchau!